crianças! A paz de Deus com todos, tudo bom? Bom, hoje eu vou contar uma história. Vamos ver se vocês já descobrem que história é. A partir dos desenhos da minha caixinha mágica. Se vocês disseram que a história é A Arca de Noé, acertaram. Você já conhece essa história? Não? Então hoje você vai conhecê-la aqui comigo. Tá bom? Essa história, assim como todas as histórias da Bíblia, é uma história que aconteceu de verdade. E está escrita lá no livro de Gênesis, do capítulo 6 até o capítulo 9. Bom, acontece o seguinte. Quando Deus criou o homem e a mulher, e eles se multiplicaram e tiveram filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e foram povoando a terra, essas pessoas, depois de muito tempo, foram esquecendo de Deus, esquecendo para que Deus tinha feito eles, que era para povoar o mundo, para serem felizes, para respeitarem uns aos outros. Eles não estavam mais fazendo isso. Eles estavam se desrespeitando, brigando, arrumando confusão por tudo. E Deus começou a ficar, extremamente chateado com todo esse povo. Então, Deus, no auge da sua fúria, decidiu que ia acabar com tudo. Mas existia, entre todo esse povo, um homem chamado Noé. Esse homem era bom, era justo, era temente a Deus. E Deus então conversou com ele. Falou: Noé, eu tenho visto que você e a sua família têm sido bons, têm sido justos, e eu vou destruir o mundo. Mas pensando bem, eu vou salvar você e a sua família. Mas para isso, eu vou te passar uma missão. Essa missão é a seguinte: você vai ter que construir, Noé, um barco muito grande. Esse barco vai ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Côvados não é uma medida que a gente usa muito hoje em dia, né? Aliás, a gente nem usa, pelo menos não aqui no mundo ocidental. Mas, para vocês terem uma ideia, os 30 côvados de altura daria mais ou menos um prédio de 3 andares, 15 metros. É bastante, né? Então imagina os 300 côvados de largura. É muita coisa. Então, Noé, como um bom servo de Deus, decidiu aceitar essa proposta que Deus fez a ele, essa missão. E chamou para ajudá-lo os 3 filhos dele. Sem, Cão e Jafé. E eles então pegaram todo o material necessário para construir a arca e começaram a construir, e batia de lá, batia de cá, serrava daqui, serrava de lá, durante muito tempo. Quanto tempo será, hein? 5 anos? 10 anos? 15 anos? 100 anos, mais de 100 anos até. E enquanto isso, todo mundo achava que Noé, Jafé, os seus irmãos eram malucos. Imagina, não tinha rio, não tinha mar ali, iam construir uma arca para quê? Mas, passado o tempo, finalmente a arca ficou pronta. E chegou o dia de Noé, sua família e um casal de cada animal da terra entrar nessa arca. Então, no dia anunciado por Deus a Noé, entrou Noé, Sem, Cão, Jafé, a esposa de Noé, a esposa de Sem, a esposa de Cão, a esposa de Jafé. E começaram a chegar os animais. E o mais engraçado é que nem teve que chamá-los. Eles foram chegando assim, sozinhos, cada um com o seu par. Então veio a gatinha e o gatinho,
a galinha e o galo, a cadela e o cachorro, a cobra fêmea e a cobra macho. As cobras também entraram nessa arca. A coelha e o coelho, a leoa e o leão, o elefante macho e o elefante fêmea, a tartaruga e a tartaruga macho. E todos entraram na arca, então. Quando todos entraram, Deus fechou a porta da arca. E aí começou a chover. Olha o barulho da chuva. Vocês estão ouvindo? Começou a chover muito. E aí as pessoas viram que Noé estava certo, pois fazia um tempão que não chovia. Mas a porta da arca estava fechada por Deus, não tinha como abrir por dentro. E choveu muito, muito, durante 40 dias e 40 noites. E a arca, começou a flutuar. Depois de 40 dias e 40 noites, parou de chover. E a terra ficou toda inundada, toda cheia d'água. Todo ser vivente que existia e que vivia em terra morreu. Então, passaram-se 150 dias. E a arca, de repente, parou. Ela parou em cima dos montes de Arará. Noé percebeu que ela parou, então Noé decidiu lançar uma ave no ar para ver se essa ave trazia alguma coisa, algum sinal de que a terra já estava começando a secar. Então ele mandou um corvo. E esse corvo voou e voltou para a arca sem nada. Passou mais um tempinho. Então Noé mandou uma pomba. E essa pomba voou, mas voltou para a arca também. Passado mais um tempo, olha só, eles ficaram 150 dias, que dá quase 6 meses. Mais aqueles 40 dias de chuva, mais o tempo que eles ficaram esperando baixar a água. Era muito tempo, né? Você deve estar aí na sua casa. Esse vídeo está sendo gravado durante a quarentena por conta do coronavírus. E você já deve estar um tempão na sua casa, né? Mas mesmo assim, a gente ainda tem uma série de coisas para fazer, né? As crianças têm as lições da escola, o pai e a mãe trabalham de alguma forma, a gente ainda tem que ir ao mercado, tem que ir à feira. Mas lá eles não podiam sair para lugar nenhum. Ainda bem que Deus tinha instruído Noé a encher de mantimento a arca. Bom, passado mais um tempo, Noé mandou um outro pombo. E esse pombo voou e voltou com um galho de oliveira. Foi então que Noé percebeu que a terra já estava começando a secar. Então, as portas da arca foram abertas e todo mundo começou a sair da arca, então. O pombo, o corvo, o casal de tartarugas, o casal de elefantes, o casal de leão e leoa, o casal de coelhos, o casal de cobras, o casal de cachorro e cadela, o casal de galo e galinha, o casal de gatinho e gatinha, as noras de Noé, a esposa de Noé, os seus 3 filhos
até que Noé também saiu da arca. E ele ficou tão feliz que ele fez um altar ao Senhor, como forma de agradecimento. E Deus, então, pela coragem de Noé, por ele ter obedecido a ele, fez um pacto com Noé, que a partir de então, de vez em quando chovesse, ia aparecer um arco-íris. E essa é a aliança que Deus fez com Noé, prometendo que nunca mais ia acabar com a vida na terra por meio da água. E então, gostaram da história? É uma história bem legal, né? E é uma história bem conhecida, na verdade. As crianças pequenas geralmente gostam muito porque tem um monte de bichinhos. E o que a gente consegue aprender com essa história, hein? Tá todo mundo em casa, confinado, né? Com essa doença que veio, né? No mundo inteiro, onde ninguém pode viajar, ninguém pode sair, ninguém pode fazer festa de aniversário, ninguém pode ir para a igreja. Mas, assim como Deus cuidou de Noé, da sua família e de todos aqueles animais, Deus também está cuidando da gente e vai continuar cuidando. É verdade que às vezes até chega a faltar alguma coisa, mas Deus nunca deixa faltar a sua presença no nosso meio. E quando a gente menos espera, Deus aparece com uma providência, não é verdade? Então, logo, logo estaremos de volta nas escolas, no trabalho, estaremos indo para a igreja de novo, poderemos nos reencontrar, nos abraçar e tudo isso vai passar. Assim como passou com Noé, vai passar conosco também. Então, espero que tenham gostado da história. Um beijo, fiquem com Deus!